Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Oftcast. Como sempre é um prazer estar aqui para um tema que é de muito interesse dos nossos ouvintes, né? Já que a gente tem muitos ouvintes que vão fazer a prova do CBO e o teste do progresso. Todo ano a gente faz esse tipo de episódio mais focado em preparação, como se dar bem na prova, como não ficar nervoso na véspera, como se preparar da melhor forma possível. E a gente tem conseguido todos os anos trazer o primeiro lugar aqui e outros top 10, né? Porque a gente consistentemente tem conseguido esses resultados, né? Assim, os nossos alunos conseguem o resultado com a nossa ajuda, mas o mérito é 90% dos alunos e a gente gosta de prestigiá-los, trazê-los aqui também para a gente ouvir um pouco dessas histórias. Então hoje eu tenho um prazer muito grande de trazer dois convidados muito queridos, colegas da USP, então assim, pessoas que a gente já tem ali um certo vínculo de ser da mesma escola, que a gente está conhecendo cada vez mais aqui, que estão começando a participar aqui com a gente. Então eu queria dar as boas-vindas para Juliana Hecker, que foi a primeira colocada da prova do CBO, um resultado fantástico, que bateu ali 100% na prova, um negócio incrível. Então seja muito bem-vinda, Gil. Obrigada, Bernardo. É um prazer estar aqui. Espero poder dar algumas dicas úteis aí para o pessoal que vai fazer a preparação para a prova desse ano. Com certeza, pessoal. Escutem essas dicas aí, porque vale a pena. E também queria dar as boas-vindas para o Iago Bastos, né? O Iago que já está aí mais vezes nos podcasts, então muita gente já conhece, mas ele também teve um resultado excepcional, ficou no top 10, ficou em 8º lugar na última PNO, então também vai trazer as dicas dele, os macetinhos que ele gosta ali de falar, como é que ele pensa esses macetinhos, né, Iago? Então, obrigado pela sua participação. A gente estava conversando aqui, eu estou numa posição diferente hoje, né? Não vou ficar só falando, vou responder algumas perguntas e nem perguntando só para os entrevistados, né? Mas vamos lá, para ficar mais claro aí de onde saem essas dicas mirabolantes aí, às vezes. Perfeito. Primeira pergunta que eu vou fazer primeiro para a Gil aqui vai ser em relação até algo que aconteceu antes do ano passado, né? Porque vocês chegaram a fazer o teste do progresso e eu queria entender como que o teste do progresso, Gil, te ajudou, né? Além dessa parte de bônus, né, que é legal, mas que, né, enfim, para sua aprovação e para o seu resultado nem foi tão necessário, porque você teve um resultado assim, muito fora da curva, mas como que o teste do progresso te ajudou no sentido de você já estar mais preparado ali para a prova quando foi para valer no R3? Eu acho que o teste do progresso, ele me ajudou em 2 pontos, principalmente. Para testar a parte logística mesmo, do computador, da câmera tá funcionando, do posicionamento, enfim, em toda uma logística que você tem que montar no dia da prova e que, querendo ou não, gera uma ansiedade que já é grande no dia da prova, né? Então, acho que o pré-teste ajudou a reduzir esse nível de ansiedade. O outro ponto, eu acho, foi de se familiarizar com a plataforma mesmo da prova, né? Então, o formato online da prova não é um formato que todo mundo está acostumado, de ter limite de tempo por questão, não poder voltar, não ter ali o papel para fazer as contas, os desenhos, não pode rabiscar ali a alternativa. Então, eu acho que treinar esse formato numa situação bem real, né, e semelhante a que a gente vai fazer a prova de verdade, eu acho que ajuda bastante na preparação. É muito interessante, né? Porque realmente são muitas variáveis, Exato. né? Conta aí pra gente, Iago, porque às vezes tem alguém que tá ouvindo que não fez o teste do progresso e vai fazer a prova de R3, eventualmente tem um R1 agora ouvindo a gente. Conta um pouquinho desse setup da prova, o que precisa ter ali no dia, como é que é essa questão de computador, celular atrás, dá uma explicada nisso daí, e se você fez alguma coisa diferente, porque a gente é um pouco privilegiado em São Paulo, porque até tem uma estrutura melhor em termos de internet, mas tem muitos lugares assim que tem internets mais precárias. Assim, você fez alguma coisa diferente? E conta um pouquinho como é que era esse setup da prova. É isso, só comentando também em relação a essa questão, né? Vocês citaram as variáveis e eu acho que é isso. O máximo de variável que a gente consegue excluir é melhor. Então, já exclui a variável do nervosismo, de posicionamento de câmera, de onde fica o celular, de onde vai ficar o computador, isso já ajuda pra caramba. Porque a gente que fez o teste do progresso já foi sabendo como era para fazer. Eu já estava muito mais tranquilo até em relação ao edital, que quando eu fiz o teste do progresso, eu li o edital, fiquei ali muito prestando atenção em todas as coisas. Depois que eu fiz o teste do progresso, eu vi que não era também um surto tão grande assim, e já para fazer a prova eu já estava bem tranquilo. Mas em relação ao setup, eu confiei muito assim na internet. Eu moro num prédio que tem internet já. Então, e é de uma operadora que é diferente da minha. Então,
embora a internet seja muito ruim. Então eu fiquei mais tranquilo em relação a essa disponibilidade de internet, porque eu pensei que se uma desse problema, eu faria na outra. Pro teste do progresso, e aí isso é tudo, a gente vai ficar voltando, porque tudo foi preparação que aconteceu no ano anterior, que facilitou muito. Como eu tinha essa internet muito ruim do meu prédio, eu assinei esse plano que era melhor, já pensando que eu faria a prova e que eu precisava ter uma internet melhor até para estudar. Então eu fiquei mais tranquilo em relação a isso, né? E eu fiz a prova no meu quarto. Então eu tinha a minha escrivaninha, que ficou com o meu computador, e tinha os locais para apoiar o celular atrás. Mas aí também comprei um apoio pro celular para ele ficar mostrando mais. É isso, gente, é tirar variável. O máximo de coisa que a gente puder fazer para ficar tranquilo. Vai ficar brigando com o examinador. Tinha colega que ficou com raiva porque tava com a cabeça um pouco mais baixa ou queria levantar um pouco, o examinador tava brigando. Mas assim, eu fiquei na minha lá, o examinador não encheu o meu saco. Eu fiquei de boa para fazer a prova. Então, a gente conversa com muita gente, né? E tem muita gente que faz algumas coisas assim que podem ajudar, que é, por exemplo, ter uma internet, digamos, sobressalente, né? Uma internet redundante. Então, por exemplo, às vezes Claro e Vivo, sei lá, pega, se for possível, né, não tiver uma taxa de carência, pega por um mês ali uma internet extra, paga ali R$200 a mais, mas para ter a gente tem aqui no estúdio, por exemplo, a gente tem Claro e Vivo, porque a gente não pode ficar sem, então pode ser algo interessante. Tem a questão de cabo, né, eu lembro que, né, quando a Raíra, minha esposa, fez, a gente, né, 2 anos atrás, a gente contratou não, né, pediu para Claro instalar um cabo lá no quarto, porque aumenta muito a velocidade, é bem interessante a internet a cabo. Outra alternativa que pode ser válida. Isso que você falou aí é complicado mesmo, né? Algumas pessoas relatam alguma dificuldade com o examinador meio que pedindo toda hora para mostrar. Sim. Então, assim, vai acontecer, são as coisas da prova online, mas, né, a gente tem que minimizar a chance disso acontecer, então tornar tudo bem claro, né? Enfim, seguir as regras do jogo, porque alguém te atrapalhando toda hora ali, né, não é muito bom, assim, né? E em relação ao setup também, o que é bom é preparar tudo na véspera, assim. Não deixa para fazer em cima da hora. Vou acordar. A prova começa um pouquinho mais tarde, embora a gente precise logar para começar e deixar na plataforma muito cedo, né? A prova começa mais tarde. Então, assim, é viável acordar para montar tudo. Mas eu acordei na paz de que já tava tudo pronto, sabe? Eu só arrumei minha cama pro examinador não ficar vendo bagunça. E fui fazer minha comida com calma, tomei um banho, fui descansar em outro cômodo, porque ia ficar a câmera aberta ali também, né? Não sei o que eles ficam vendo. Mas foi basicamente isso. Preparei tudo na noite anterior para já deixar prontinho. Ô Gil, e como que foi a sua experiência com a prova online em si? Você acha que é algo que torna as coisas mais difíceis, para você não fez muita diferença? Porque a gente também, como a gente tem mais de 1.000 alunos, a gente acaba ouvindo muita reclamação. Tem gente que não gosta do formato online, acha que fica mais nervoso, fica com medo de dar algum problema, né? Tem essa questão de realmente, poxa, se faltar a luz no dia, você não faz a prova. Enfim, tem alguns detalhes que deixam ansiosos. Mas qual foi a sua percepção em relação à prova online em si? Você acha que é algo que não faz muita diferença? Você se teve que se adaptar? Você prefere, por exemplo, papel e caneta? Como que é isso? Assim, durante a faculdade, né, eu tive já uma experiência com prova online. Então, teve alguns estágios que eu tive que fazer prova online, então acho que isso me ajudou, principalmente no ano da pandemia, muita prova foi feita dessa forma. Então, mas eu acho que, assim, tem as suas diferenças, mas é questão de adaptação, sabe? É questão de você treinar esse formato para você se sentir confortável no dia da prova. Eu sou uma pessoa que eu ainda prefiro fazer a prova em papel, eu acho bem mais fácil, mas é questão de treinamento mesmo. Então, quando for fazer as questões para treinar para a prova, tem que pensar e fazer no mesmo formato. Eu concordo com você, eu acho assim que tem vantagens e desvantagens, né? Poxa, você se deslocar para São Paulo fazer uma prova, pode acontecer alguma coisa também, perder um voo, atrasar, sabe? Sempre pode acontecer coisas erradas também nesse deslocamento. Tem a questão de custo de uma viagem, né? Todo mundo vir para São Paulo. Então, assim, a prova presencial, quando eu fiz ela presencial, eu sou mais old school aqui, tem os seus problemas também para quem não é de São Paulo. Então, não achem que é umas 1000 maravilhas porque era presencial, não. Também pode acontecer um monte de coisa errada. Mas eu penso que algumas pessoas ficam focando tanto nos problemas do online que às vezes ficam já com um preconceito, já ficam com a cabeça assim, não, prova online é horrível, sabe? Sendo que
na maioria das vezes não acontece nada. Na grande maioria das pessoas não tem nenhum tipo de problema. E eu acho que algumas pessoas meio que ficam nessa pira da prova online e não focam, às vezes, em ficar mais tranquilo, né? Às vezes isso acaba gerando um próprio nervosismo, né? Que não precisaria, sabe? Eu tenho um pouco essa impressão. Eu acho que tem um ponto importante disso também, que no começo, quando passou a ser online a prova, a pessoa que tentava treinar desse jeito, de fazer a prova e vou imaginar que estou fazendo online, não tinha muito como, porque todas as outras provas tinham sido feitas pensando que no formato ali da pessoa conseguir escrever, marcar e tudo. Hoje em dia, que a gente já tem alguns anos que a prova passou a ser online, a gente já consegue se preparar muito melhor para ela, porque já não tem conta mirabolante, tem a calculadora lá que a gente consegue usar, tem o Notepad lázinho online, que a gente consegue também fazer desenho se precisar fazer. Então, assim, hoje em dia, eu acho que a pessoa que tem esse nervosismo, eu também prefiro 1000 vezes papel, eu sou totalmente do papel. Mas a pessoa que tem essa dificuldade já consegue treinar para isso, entendeu? Já consegue se preparar pensando na prova, que é o que a Gil deu a dica aqui. A pessoa tem que fazer do formato que vai ser, não adianta. Às vezes algumas pessoas falam, queria imprimir a prova para poder fazer. Eu acho que o rendimento seria até melhor, talvez, se imprimisse realmente. Eu concordo com essa pessoa, porque tá ali com papel, tá lendo, as coisas estão todas ali na mão. Você risca o que tá errado, né? Fica bem visual mais ali visual. Fica muito mais fácil da gente prestar atenção no que tá rolando. Mas na hora não rola. E pra questão multimídia também é bem melhor o formato online, né? A resolução das imagens, permitir colocar vídeo, né? Então acho que fica bem mais interessante nesse sentido. Concordo, essa questão da resolução, né? Eu acho que a prova de imagens e de vídeo, ela tá mais sofisticada, não tá tão... Ela para mim, na minha época, era mais fácil, assim, disparado. Agora eu acho que ela tá bem mais sofisticada, então ele pede muita análise multimodal, te dá às vezes te dá uma topografia de córnea, pede para você olhar qual era a liutórica do paciente, te dá um OCT, pede para você falar qual que é a anjo ou a endocianina, sabe? Tá mais sofisticada a prova, mas de fato a qualidade da imagem dos vídeos é ótima porque é tudo, né, digital. Isso que vocês falaram em relação às contas, né, realmente diminuiu muito, né? É que assim, a gente ficou meio no escuro, porque 2023 caiu muito pouca coisa de ótica, no sentido de espelhos, lentes e tudo mais. Mas foi a primeira vez que caiu pouco, 2023. Até 2022 tinha caído muito. A gente, será que é uma tendência ou será que é um fato isolado? Agora, no segundo ano também, 2024, caiu pouco também. Então, a gente já fica um pouco mais ligado, já é algo que a gente vai até adaptar para o curso, porque realmente não caiu. 2 anos seguidos sem cair. Praticamente aquelas contas de espelhos, que era uma parada que caía assim, 4 questões, 5 questões. Né, e acaba que realmente na prova online isso é bem mais difícil, né? Aqueles desenhos, é bem... Assim, eu não tive... Eu tive a possibilidade de treinar a ferramenta lá quando surgiu a prova online, o CBO convidou a gente para testar lá, mas foi lá em 2021, até deve ter mudado, mas não era tão amigável essa parte de desenho. O que vocês acham dessa questão assim, dos desenhos? Assim, vocês chegaram, não precisou fazer também, né? Eu acho bom que eles estão sendo coerentes, pelo menos, entendeu? Nesse sentido de tentar diminuir um pouco. Eu ainda preciso ver algumas coisas que senão eu não consigo imaginar, eu perco um pouco o foco quando eu começo a pensar num espelho virado para um lado, a ponta do prisma virado para o outro, eu me embanando um pouco. Então eu ia lá e desenhava, só que eu não gostava dos formatinhos que tem lá. Tem uns desenhos que estão em formatos. Eu pegava o mouse, fazia um negócio rudimentar mesmo. Tinha um mouse externo, não fiquei com o trackpad lá do computador. Então eu conseguia, pelo menos para ter uma ideia, só para ficar alguma coisa visual. Eu também tinha algumas questões que eu preferia desenhar. Só que no meu treinamento eu também fazia dessa forma. Então eu abria um Paint, qualquer coisa. Sim, assim. Legal. E eu treinava a fazer os desenhos no tempo que eu tinha. Com a ferramenta que vai ser a que eu vou ter na prova. Isso então, é muito legal ouvir isso, porque pouca gente faz isso, né? Olha só como é que pode fazer a diferença. Pouca gente tem esse cuidado de treinar Poxa, essa questão de treinar online, beleza. Acho que muita gente hoje já treina realmente no nosso app, ou eventualmente se faz outro curso, enfim, treina online, né? Mas essa questão de treinar no Paint, poxa, é super legal. A gente sempre falou isso, mas pouca gente segue, né? E como faz a diferença. Eu tenho um exemplo de uma pessoa que, quando estava treinando, o computador era touch. A tela do computador era touch. E aí conseguia fazer os desenhos ficavam ótimos com o dedo ali e tal. Não podia usar. Chegou na hora da prova e descobriu que não dava, que ia ter que ser com o mouse. Aí já desestabiliza, né? Realmente, tem que dar uma checada nessas coisas. Bom, e agora falando de preparação mais assim, a fundo, Gil, como é que você compararia a sua preparação no R2 e no R3? Assim, como que é a diferença de se preparar para o teste do progresso
ir para a prova de verdade? Você mudou alguma coisa ou foi uma preparação bem parecida nos 2 anos? Até para quem vai fazer o teste de progresso ter uma visão de como era na sua época e como depois foi no R3, assim. Eu comecei a focar mesmo na prova do CBO, mas no R3 mesmo. No R1 e no R2 eu estudava, assim, o meu estudo rotineiro, né, era mais baseado no estágio que eu estava rodando na residência e dos casos que eu tinha atendido no ambulatório. Eu achava que era uma forma de fixar melhor o que eu tinha visto na prática. Fora isso, lá no HC a gente tem as provas, né, da residência distribuídas ao longo do ano. Então, para essas provas, eu fiz o Off Review os 3 anos. Então, eu estudava baseado no Off Review. Já ia fazendo os meus resumos. Então, acho que tudo isso facilitou para no R3 a minha preparação para a prova do CBO ser um pouquinho mais tranquila. Então, eu já tinha os resumos prontos e daí eu ia seguindo a programação mesmo do Extensive no R3. E acho que o que fez também bastante diferença de um ano para o outro, né, é que eu tentei fazer mais questões de uma forma mais regular ao longo do ano. Entendi, não. Isso é bem interessante ouvir isso e é bem recorrente, né? E assim, a minha ideia aqui não é ficar puxando sardinha para Off Review, de verdade, não é isso. Mas a gente ouve muito falar, muitas vezes esse relato, né? De que a pessoa que às vezes fez no R1 e no R2, ou eventualmente só no R2, ou só no R1, e depois fez no R3, já tinha esses resumos, já tinha meio que... A pessoa já tem uma base, né, de o que é uma preparação para o CBO, mesmo que não tenha sido aquela dedicação absurda, que não tenha estudado horrores, não tenha visto todas as aulas, mas acaba ajudando bastante a chegar ali no R3 e já ter um conhecimento sólido, né? É claro que o estudo na residência, ele também é fundamental, mas é diferente, né? A forma que você estuda um caso clínico. Poxa, você tem ali um paciente lá no HC cheio de coisa louca, né? Sei lá, tem um paciente com uma doença X, vulcanagem rarada. Poxa, é diferente o que cai na prova e o que você tem que saber ali para a prática. Um ajuda o outro, sem dúvida, né? O background prático que a gente tem ajuda demais na hora da prova, mas tem algumas nuancezinhas de prova, alguns detalhezinhos que fazem muita diferença numa preparação um pouco mais focada, né? O Iago também foi aluno nosso várias vezes, então assim, eu queria entender, Iago, da sua parte, assim, se você fez alguma coisa diferente, você assistia às aulas, fazia questões, fazia resumo, lia apostila, não lia, o que você fez, assim, pode falar a verdade, né? Polêmica, Pode falar o que você fez na sua preparação, principalmente aí no R3. Eu tenho conflito de interesses com a apostila, pessoal. Brincadeira, mas assim, o meu foi só um pouco diferente do que a Gil fez. No R1 eu me dediquei muito, concluí o curso no R1, então eu fiz todos os meus resumos no R1. E no R2 eu fiz os cursos complementares, então eu fiz propedêuticos, fiz Faco Prêmio, fiz os cursos complementares no R2 e nada mais justo que a gente retribuir te contratando agora, né? Finalmente, né? E aí, fiz todos esses cursos complementares e aí me dediquei muito para as aulas da residência, porque elas são exatamente o que o Bernardo falou, assim, elas são diferentes, tem umas coisas que a gente acaba não se preparando para o CBO, porque assim, não faz muito sentido, tem coisas que aprofundam muito, então no R2 eu foquei muito nisso, e isso varia muito de serviço para serviço, porque depende de como é a estrutura do seu serviço, no R1, no R2 e no R3. Pra gente, a gente sabe que no R2 é o ano que é um pouco mais tranquilo, então era um ano que conseguia fazer muita coisa, e aí eu consegui fazer os cursos complementares e fiz muita questão no R2 também. E aí no R3 eu já estava com tudo pronto, já tinha feito uma boa parte das questões, mas aí o meu foco, o meu objetivo era quando eu apertasse em não respondidas, aparecer um 0 no aplicativo, entendeu? E deu certo, no final do ano apertava em não respondida, tinha 0 lá, até as questões bizarras da SBRV lá, eu fiz umas assim, eu fiz as questões, né? E assim... Não sei se ajudaram muito para a prova do CBO, mas era um conhecimento que eu queria, eu faço retina também, então era interessante para mim, né? Não, legal. E é muito engraçado, né? Porque a gente vê essas discussões sobre metodologias que são eficazes, metodologias que não são eficazes, assim, né? Em teoria, né? E aí resumo sempre entra com uma metodologia não eficaz, assim, mas a gente vê que todo mundo que vai bem na prova faz resumo. É muito engraçado isso, assim. Eu acho que talvez, não sei se faz sentido, mas talvez seja uma metodologia, digamos,
ela é um pouco mais lenta, né? Então tem que ser uma pessoa que realmente tem dedicação, tem muitas horas para estudar, a pessoa que realmente pode gastar um bom tempo estudando. Mas é engraçado, cara. Quase todo mundo que brilha na prova de CBO faz resumo, embora a gente veja esses estudos assim de metacognição, fala que outros métodos são mais eficazes. É engraçado. O teu resumo era escrito à mão ou era digitado? Era digitado. Era? Digitado. Então é bom que a gente tenha os dois lados aqui. Eu achei que a Gil ia escrito. falar que o dela era à mão. O meu era tudo à mão. Não consigo com resumo digitado. Na época eu não sou tão de fazer resumo. Faço alguns esquemas assim, eu fazia à mão também na época, né? Mas era outra época. Porque eu acho que digitado é mais fácil você ir complementando depois, sabe? Então, Não, por sem isso que eu dúvida. mudei. O Mas do Dani é é digitado no iPad. Na verdade, o do Dani é meio escrito no iPad, todo bonitinho. Era bem organizado os resumos dele. O meu era assim, eu fazia isso também na minha preparação para residência. Eu fiz a mesma coisa, eu fiz o meu resumo todo e depois eu complementava, só que aí eu complementava com uma caneta de outra cor, assim, para eu saber o que eu tinha acrescentado no resumo, sabe? E ter noção do que eu tinha anotado lá no R1, que foi quando eu fiz todo o resumo, e o que eu tava acrescentando agora no R3, que a gente sabe que tem umas coisas que vão atualizando, vão mudando, algumas informações que eles passaram a cobrar mais do que outras, sabe? Outra coisa, assim, que é, tipo assim, não tem como ir bem na prova sem fazer muitas questões, né? Assim, isso aí é impossível. E vocês dois reforçaram isso. Porque, cara, é outra coisa que me incomoda demais, assim, eu fico triste quando eu recebo esse tipo de mensagem. Aluno, em dezembro, um mês antes da prova, fala assim, poxa, Bernardo, não sei o que, queria uma orientação, eu não consegui fazer questões ao longo do ano, o que eu devo priorizar? Cara, eu falo assim, não, tá tudo errado, cara, porque a gente fala isso 10 vezes, cara, questão é o mais importante. Beleza, a aula é importante, é legal, vai te dar uma noção do assunto, resumo, apostila, mas se você não fizer questões, cara, você tem muita chance de falhar. Então, já fica mais uma vez, eu tenho que repetir a mesma mensagem várias vezes pra galera entender. Tem que fazer muitas questões, de preferência todas as questões. Ah, beleza, questão se repete, tem alguns temas que repete 5 vezes, então tem várias vezes questões muito parecidas. Não importa, façam as questões, porque isso é inegociável, assim, né? Então é muito importante. Até a parte de apostila, que eu também, você falou que tem conflito de interesse com a apostila, aquelas 1.200 páginas fui eu que escrevi todas as linhas, então eu também tenho conflito de interesse, mas eu entendo que a apostila é importante, mas se der tempo, se você quiser aprofundar um pouco mais, se você quiser tiver um desempenho fora da curva, eu acho bem importante a apostila. Poxa, que pessoa que geralmente vai muito bem, se ela não leu a apostila, ela complementava com a academia americana, alguma coisa ela lê a mais, assim, não tem como. Para passar, sinceramente, dá para passar só vendo aula e questão, ao meu ver, né? Mas a apostila é aquela coisa, né? Se der tempo, você vai lá e dá uma lida nos temas mais importantes. Mas, cara, eu vou falar uma coisa, assim, também, que é muito importante. Tirando questão é indiscutível, todo mundo tem que fazer. De resto, se respeita. Já tem, sei lá, 9 anos que tu tá estudando, tu já sabe o jeito que tu gosta de estudar, entendeu? Tipo, não, porque a Gil faz o resumo dela digitado e ela é foda, eu vou fazer também. Sim. Não funciona assim pra mim. Eu sempre me respeitei. Eu sempre soube que eu gostava de fazer resumo, que eu não gostava de apostila e que eu gostava de escrever à mão, entendeu? Então, eu fiz desse jeito, porque assim, eu acho super possível uma pessoa que tem uma metodologia que acha que é ineficaz mudar. Eu acho super possível. Mas tu não vai fazer isso no teu último ano de preparo para fazer a prova, entendeu? Faz antes, começa lá no R1, quero mudar, quero passar a fazer meus resumos digitados e tal. Faz no R1, no R3 não vai dar tempo de mudar tudo, entendeu? O resumo ele dá trabalho na hora de fazer, mas ele depois na hora de revisar acaba ganhando tempo, né, a meu ver, porque você não precisa ficar revendo aula ou pegando apostila, né? Eu queria tocar também um pouco nesse assunto de revisão, porque é muito importante as revisões, né? Assim, às vezes é difícil de encaixar, mas a gente sempre fala, cara, revisão é tão importante quanto adquirir novos conhecimentos. Então, poxa, tem lá uma aula nova que você nunca viu, mas tem um tema que você já está esquecendo ou já esqueceu boa parte dele. É até difícil dizer o que é mais importante, né? Então, mesmo nível de importância, a meu ver. Esse ano a gente começou com um programa mais estruturado de revisões. Ano passado era uma coisa que a gente sempre orientava, mas não tinha uma coisa tão estruturada. Eu queria saber, Gil, como é que você fez? Se você conseguiu fazer revisões ao longo do ano? Como que você fazia? Se era pelos resumos? O que você... ou por questões? Dá uma dica em relação a essa questão de revisões pro pessoal. Eu não tinha um planejamento muito certo das minhas revisões. Na verdade, eu acabei usando as provas da residência mesmo para revisar. Então, como a programação do Extensive não batia assim certinho com as provas da residência,
Para as provas, eu usava os meus resumos e fazia mais questões do assunto para relembrar tudo. Então, foi mais ou menos dessa forma. Não, perfeito. E você, Iago, alguma coisa diferente, assim, de dica para revisão? Cara, assim, como é parecido com o que a Gil fez, né? Eu revisei muito por questão, e no R2 eu fazia as questões baseadas nas provas do HC. Então era assim, chegava perto da prova de ótica, eu zerava o banco de questões de ótica. Então, eu fiz até mais, porque eu fiz isso, e aí no R3 depois eu também tinha o meu objetivo de zerar as questões lá. Então a minha revisão era muito por questão. E aí nas minhas revisões, quando eu ia ler a apostila, era quando surgia mnemônico, de tipo assim, não, isso daqui eu não tô conseguindo decorar de jeito nenhum, eu só vou conseguir decorar se eu pensar que tal coisa é de tal jeito, entendeu? Que a neurofibromatose tipo 2 tá relacionado com meningioma porque é 2 e é maior do que 1, que é o glioma, entendeu? Esse tipo de coisa surgia nessa hora, quando eu via a necessidade. Então as coisas que a gente fala quando a gente tá fazendo os podcasts de revisão, em geral, nada eu tô fazendo só pra falar no podcast. Foram coisas que eu pensei porque eu tinha dificuldade com isso. E tem umas coisas que eu tenho muito mais dificuldade do que outras, assim, eu acho que isso é normal pra todo mundo, mas tem umas palavras que, sei lá, eu confundia síndrome ICE com heterocromia de Fuchs. Não tem nada a ver, mas as palavras embaralhavam na minha cabeça e parecia uma coisa similar, entendeu? Eu acho que as questões, né, elas são uma forma bem otimizada de revisar, assim, bem prático, digamos, e eficaz, assim, né? Então, esse ano a gente tentou colocar as revisões programadas. Quem está lá no nosso curso sabe que toda semana tem lá as questões de treinamento do tema da semana e as questões de revisão. Nessas questões de revisão, essas questões voltam com 15 dias, 45 dias, 90 dias e 180 dias que o assunto foi dado. Para isso, cada tema você ter ali 4 contatos no mínimo dessas questões, e depois também tem simulados, enfim. Então você vai ter vários contatos com esses temas, né? Então você faz a questão, já está na proporção do que mais cai também na prova e tudo mais, faz as questões, vê o comentário, se for um tema que você não sabe, se você está muito familiarizado, eu sou a favor de ser objetivo, poxa, não precisa ler comentários, você tem certeza daquele assunto, né? O Dani já é o contrário, ele falou assim, mesmo quando ele se prepara para um concurso, mesmo se ele já sabe exatamente o que é, ele gosta de ler os comentários, e cada um é de um jeito, né? Mas eu gosto de ser objetivo, então leia o comentário, veja o vídeo do comentário se for necessário, se não, você ganha um tempo ali com as revisões e complementa com resumos que eventualmente você fez. Poxa, é uma questão de um tema que nunca cai em prova, mais raro, então eu vou lá dar uma lida na apostila. Faz sentido para mim. Poxa, é um tema ali que caiu 1 ou 2 vezes na prova, então isso é uma coisa assim mais rara, você não tem tanta familiaridade. Poxa, dá uma lidinha, uma página de apostila pode te trazer muito conhecimento. Eu não, como eu falei, né? Eu nunca tive o hábito de ler a apostila, então os temas raros, a minha revisão era pelo comentário da questão. E aí os comentários da questão os comentários de questão são super completos. Então, assim, era para ler sobre xantogranuloma. E aí tinha uma questão que tinha um comentário ótimo de xantogranuloma, e eu ia ler o comentário da questão de xantogranuloma. Foi no ano que começou o Oft Review, eu lembro direitinho, assim, acho que 2020, né, e tal. Aí eu falei, xantogranuloma, não vou colocar isso em aula de jeito nenhum, vou colocar só na questão. E aí nunca mais caiu. Tá vendo? Me marcou. Nunca mais tem caiu. Lá o meu post-it pregado com o xantogranuloma, não serviu pra muita coisa. Nunca mais mas caiu, tá lá no meu graças a caderno. Deus. Não, perfeito. Então, tá dando para entender assim, né, essas dicas, mas ainda quero explorar mais alguns assuntos com vocês. Beleza, então, né, a gente foram estudando, fazendo extensive, fazendo questões, próprios resumos, revisões, mas aí vai chegando ali na véspera da prova, né? Então quero saber como é que foi ali o mês final, assim. Na USP, na minha época, tinha uma liberação em janeiro, vocês tiveram essa liberação, não tiveram? E como que foi a rotina ali, mesmo na reta final? Como que vocês organizaram ali o último mês de estudo, Gil? Assim, o que você fez naquele janeiro, né? A prova foi dia 20, né? 20 dias ali de janeiro, como que foi a sua organização? Então, eu dividia o meu dia, assim, em 3 partes, mais ou menos. Eu peguei todas as provas na íntegra que tinha no Oft Review e eu fiz todas, eu fazia uma por dia. Então, de manhã, geralmente, eu concentrava nisso. Aí, depois, eu assistia às aulas do Intensive, porque eu achava bom ter, assim, um guia mesmo, para você não se perder na sua revisão final. E, se sobrasse um tempo, eu fazia ainda mais questões e sempre separava
um pouquinho de questões de ótica e refração, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter bastante repetição mesmo. Então, eu peguei o número total de questões de ótica e refração, dividi pelos dias, e daí eu fazia a quantidade de questões. Legal. Boa dica. Porque não é a primeira pessoa que fala isso. A gente sempre fala para fazer muita questão de ótica e refração, mas isso aí de dividir nos dias, eu acho que é a segunda pessoa que fala isso. Gostei da ideia. Vou começar a dar essa dica também. A outra pessoa foi no segundo lugar. Foi, acho que deve ter sido mesmo. Sério? Talvez que a gente gravou com foi o terceiro, eu acho, a Gabriela. Talvez tenha sido ela da Unifesp, a gente já gravou uma vez com ela. Não lembro se foi, mas Temos talvez um padrão tenha sido. aí, gente, porque eu não fiz isso. Assim, eu também fiz muita questão, fiz a mesma coisa que a Gil em relação a fazer prova na íntegra, porque isso também é um ponto. Assim, a gente fica acostumado a separar a questão pelo tema, vou fazer todas as questões de órbita, vou fazer todas as questões de retina. Chega na hora da prova e desembaralham tudo, então é interessante a gente ver como que ela vem na prova, porque eu tenho até a tendência de falar que é menos cansativo fazer uma prova na íntegra do que revisar um tema fazendo todas as questões daquele tema, entendeu? E acaba que a gente não escolhe o que a gente vai revisar, é a prova que vai escolher. Então a gente revisa tudo de tudo e vai exercitando ali a nossa cabeça para pegar os temas. Algumas coisas específicas, tipo assim, que são diferenciais, que vão chegar ali na hora da prova, talvez não façam diferença entre passar e não passar, mas fazem diferença em ir melhor ou não, em relação à hipersensibilidade, mecanismo de ação de antibiótico. Aí eu anotava essas coisas que eu achava que eu precisava decorar mais perto e deixava lá pronto para fazer. Só que é isso também, né? A gente chega ali naquele último mês que a gente é liberado, é uma liberação que ela é necessária, senão a pessoa surta, né? Então eu também estava muito cansado. Só que eu tinha consciência de que ao longo do ano eu tinha construído já uma boa parte do que eu precisava para fazer a prova, entendeu? Essa decorebinha é muito boa para a reta final, né? Um negócio que vale a pena. Aquelas heranças, aquelas questões de genética, embriologia, essas questões que é meio que você não usa na prática, que você só vai decorar para a prova, né? Então, tipo, isso vale a pena ali na última semana dar uma olhada nisso. Eu tinha um caderno que eram só com essas coisas que eu achava que eu precisava decorar de cada um dos temas, entendeu? Legal. Aí dava ali uma olhada rápida, até pra véspera da prova, assim, dar uma olhada rápida em alguma coisa que eu achava que eventualmente eu pudesse precisar na hora. Coisas que sempre caem, que são recorrentes, tipo mecanismo de ação de antibiótico. Isso sempre cai. Eles querem saber quem é do 30, quem é do 50, eles querem saber essas coisas, entendeu? Sim. E assim, a gente sabe que vai cair, a gente tem preguiça de decorar e a gente sabe que vai chegar na hora da prova e vai falar assim, porra, eu deveria ter decorado. Verdade. E na minha época não tinha o Oft Review ainda, né? Então, mas eu lembro que eu organizei assim, de manhã eu via bases e de tarde eu via clínica. Sempre assim, de manhã bases, de tarde clínica, ia dividindo assim meu dia. Então, para não ficar muito cansativo, muito maçante assim, de ser uma coisa o dia inteiro vendo a mesma coisa, né? E sobre isso, assim, na reta final, eu acho que é muito importante a pessoa... Sempre falo isso também, mas é que eu acho realmente muito importante que a gente vê gente surtando, sabe, na reta final. E não é todo mundo que tem um equilíbrio emocional, assim, que tem uma cabeça tranquila, né? Não é que não é para estudar, é para estudar de se matar. Eu me matei de estudar nesse último mês, estudei muito mesmo. Mas eu tirava que seja 1 hora do dia para fazer alguma coisa que você gosta, se você tem namorado ou namorada, vai encontrar com ele, se você gosta de praticar um esporte, tenta praticar, ou ir na academia, ou dar uma caminhada, ou ver um filme, uma série, 1 horinha, sabe? Eu acho que é importante para você chegar lá na prova não em burnout, né? Porque é uma prova cansativa demais, uma assim, para você estar, sabe, esgotado emocionalmente, muito tenso, né? Então eu acho que esse exercício deveria até fazer parte da preparação da média, né, das pessoas. É claro que tem pessoas que são muito mais resilientes, muito mais, digamos assim, casca grossa, no sentido assim, cara, tô nem aí, vou estudar esse mês todo e vou chegar bem e estou acostumado. Mas não, a gente conversa com as pessoas, cara, tem muita gente que não passa por questão emocional, sabe? Isso é notório pra mim, assim, pessoa que, sabe, tem conhecimento, mas chega na hora da prova, dá branco, a pessoa fica muito nervosa. A gente conversa com pessoas que dá muita pena, porque você via a pessoa tirava dúvidas ao longo do ano, pessoa que estava bem, estava estudando. Então, assim, meu conselho é esse. Não deixem o estresse tomar conta de vocês nessa reta final. Saibam que a preparação é uma coisa que vem de 3 anos aí da sua residência, da sua vida como médico. É uma coisa que não é ali a semana final que vai fazer a sua diferença na aprovação. Então, não deixe esse nervosismo tomar conta, né? E outra coisa que a gente acabou não mencionando ainda, mas que eu acho que é importante,
porque querendo ou não, a gente é muito exposto às mesmas questões, né? Então, assim, as questões inéditas, tenta fazer também as questões inéditas, os simulados. A gente fica chateado também que a gente põe lá simulado todo mês e pouca gente faz, entendeu? E aí, poxa, querendo ou não, o simulado é uma questão inédita. Você nunca viu aquela questão, isso é certo, porque ela foi criada para aquele momento. E questão do CBO, você já viu na prova na íntegra, já viu no Off Review do ano anterior, já viu na prova da residência, que também cai as questões do CBO. Então não deixe de fazer questões inéditas, porque é um pouco sair da zona de conforto fazer uma questão inédita. E às vezes vai ter um tema que nunca foi cobrado, um tema diferente, a gente põe de propósito para tirar da zona de conforto, porque, cara, querendo ou não, vai cair questão nova, né? Então, acho que é importante também tentar fazer essas questões inéditas. E estou me alongando, mas assim, também, talvez essa reta final seja um dos momentos que é interessante uma interação em grupo, para você não surtar, né? Às vezes você ter ali um colega para você resolver uma prova junto, é uma coisa que eu acho que faz sentido, assim, para algumas pessoas nessa reta final. Então, já chegando mais assim na parte final, né, eu queria entender agora assim, que a gente estava conversando até em off, né, a questão das vésperas da prova mesmo, como é que foi ali a véspera, os 2 dias antes, como que você se preparou ali, continuou estudando muito forte, deu uma desacelerada, conta aí, Gil. Na véspera mesmo da prova, eu continuei estudando, mas eu dei uma desacelerada, eu só dei uma olhada, assim, nos meus resumos de alguma coisinha que eu queria revisar ali, só final, mas tentei descansar também, que, assim, pra mim é muito importante eu estar, assim, bem descansada na prova, até pra você estar concentrado mesmo, e não perder o foco no dia da prova, que é o mais importante. Então, na verdade, eu acho que a pessoa tem que fazer o que ela se sentir confortável, sabe? São 8 horas de prova, né? Não, é bizarro. Eu tenho muita sorte, porque a minha namorada também estava fazendo a prova, então a gente meio que estava nesse mesmo ritmo e tinha essa noção. E uma tia minha veio me visitar na véspera da prova, e aí a gente saiu para jantar. Então a gente ficou ali um pouco na resenha, mas a mesma coisa da Gil. Eu não gostava de ficar olhando o celular, porque o pessoal tá surtando no celular. Sempre tem uma pessoa surtada que tá muito desesperada pra prova. E eu sou da paz, assim, sabe? Eu gostava de ficar em paz, tranquilo e tal. Então eu evitava ficar mexendo muito no celular. Isso sempre, todas as provas, eu não gostava muito de ficar olhando o celular. E também descansar, dormir bem. O bom do CBO é que a prova não é tão cedo. Então eu levava isso em conta também, mas eu também acho que vale a pena descansar, embora eu tenha estudado. E aí é o que eu falei, a pessoa tem que se respeitar. O que ela gosta de fazer? Como que ela vai ficar bem? Ela vai ficar mais calma estudando o dia todo na véspera? Então estuda o dia todo na véspera, lê todos os resumos que já fez no ano e vai pra prova tranquilo, sabendo que fez o que fez. Não, eu gosto de ir pra igreja e passar o dia rezando. Vai pra igreja, passa o dia rezando, faz o que for pra fazer. Não, eu não gosto de fazer nada, eu quero ir no cinema. Vai pro cinema e vê. Por exemplo, tava falando, eu acho que vale a pena ir com alguém, estudar em grupo e tal. Eu odeio estudar em grupo porque eu não consigo me concentrar. Eu falo muito, eu começo a falar de coisa que não tem nada a ver, fico batendo papo, que tem a parte positiva de desestressar, de descontrair e tal, assim mas eu não consigo prestar atenção em nada do estudo quando a gente estuda em grupo. No começo da residência, até tiveram uns dias no R1 isso, né? Que a gente se juntou pra estudar, mas desde o começo eu falava assim, gente, não funciona pra mim. Eu ia só pra ficar batendo papo, não estudava nada. Eu já tinha que ir estudado, porque se eu fosse confiando que eu ia estudar ali em grupo, não ia ser suficiente, não ia dar certo. Eu também sou assim, eu até citei essa possibilidade, porque tem gente que gosta e eu acho que é válido para algumas pessoas até final, mas eu também, cara, eu sou improdutivo se tiver mais gente junto comigo, até aqui quando eu venho pro escritório, é mais para fazer reunião, para ter ideias de curso, de projeto, discutir as coisas, isso é produtivo pra caramba. Mas se eu tiver que fazer uma aula, se eu tiver aqui com gente do lado, eu não faço um slide, assim, cara, eu não fico paralisado, assim, que eu fico batendo papo, desconcentro muito. E eu sou o oposto seu que você falou que você é da paz nesse sentido, eu sou meio que muito ligado, assim, né, então na véspera da prova eu não li uma folha de estudo, mas eu fiquei assistindo série, assim, maratonei série, assim, fiquei o dia inteiro vendo no sofá sem levantar, mas ficava com o celular só vendo o grupo de WhatsApp da turma, porque assim, às vezes falavam alguma coisa assim, eu falava assim, eu não posso deixar de saber isso, assim, se alguém falava um negócio que eu não sabia, eu falei, não, tem que saber isso daqui também, aí eu dava uma olhadinha em alguma coisa, uma pesquisa rápida, mas é verdade, quem se estressa com isso é bom não ficar muito olhando o celular, porque é uma coisa que realmente vai pegar, muita gente vai ficar falando muita coisa, né, então vale a pena dar uma
uma desfocada em relação a isso, né? Mas tem o pró e o contra, né? No grupo do Off Review lá, eu falei alguma coisa assim no dia da prova, que eu acho que foi daqueles Sherp lá, né? Hipertrofia congênita do epitélio pigmentado da retina, e aí caiu uma questão na hora da prova, que era a forma atípica, não sei o que, o pessoal, caraca, você falou hoje aqui no WhatsApp. Então, às vezes, a gente tem umas premonições. Mas, não, beleza, pessoal, acho que deu para pegar muitas dicas aí com vocês, né? Eu acho que a mensagem que fica é, cara, fazer muitas questões. Se você gosta de fazer resumo, faça seus resumos, mas não deixe de fazer muitas questões. Encaixe as revisões ao longo do ano, né? E enfim, se dedique, não deixe o nervosismo atrapalhar, que eu acho que dá certo, né? A gente tem um exemplo aqui de 2 pessoas brilhantes que arrasaram na prova e que contribuíram muito aqui com a gente. Então, eu queria agradecer a presença de vocês. Obrigado, Gil. Obrigada, queria agradecer pelo convite, espero poder ter ajudado aí o pessoal que vai fazer a prova esse ano. Queria desejar muita boa sorte aí pro pessoal. Obrigado, Iago. Valeu, gente. Vamos lá, vamos se preparar. Agora ainda dá tempo da gente correr atrás de tudo que rolou até agora. Sigam as dicas da Gil aí, que elas são boas, o segredo do sucesso. Vamos pra frente. É isso, pessoal. Esse foi o Oftcast da semana com o Iago e a Gil, 2 top 10 da prova aqui de 2024. Espero que vocês tenham gostado das dicas e vou marcar aqui eles para vocês, se vocês quiserem entrar em contato para tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa a mais também, para eles falarem com vocês. Um abraço e até a próxima.